Fala galera, sejam bem-vindos ao 100º vídeo aqui do meu canal. Dá pra acreditar que eu já falei pelo menos umas 100 vezes o Fala Galera? É difícil acreditar nisso. E como esse é o 100º vídeo, eu fiquei pensando, será que eu devo fazer um vídeo especial? Será que eu devo fazer um vídeo normal? A gente gosta de comemorar aqui no YouTube, todas as nossas conquistas. Eu fui até a minha fanpage lá do Facebook perguntar temas que vocês gostariam que eu abordasse nesse 100º vídeo. E aí eu recebi muitas sugestões e quase todas elas eram de temas bem polêmicos e eu fiquei pensando, eu acho que não casa muito bem com o 100º vídeo, eu queria fazer uma coisa mais light. Eram temas até bem interessantes que eu ainda quero abordar aqui no canal, então um dia aí, em uma semana qualquer, eu vou abordar um daqueles temas, ou mais de algum deles em vídeos futuros. Mas daí eu comecei a refletir sobre esses quase 100 vídeos que eu já trouxe, toda essa evolução, desde vídeos de intercâmbio, daí eu comecei a falar sobre dicas sobre a vida, sobre experiências, aí depois eu passei agora a fazer conteúdos mais científicos. Então, eis que me surgiu uma ideia. Tem uma coisa que eu aprendi desde cedo, pessoal. Ciência não é apenas para cientistas. Mesmo que você não goste de ciência, ela faz parte do seu dia a dia. Pode ter certeza, coisas que você está fazendo por aí são ciência. E eu vou te dizer até mais, existe um laço em comum entre coisas que você faz no seu dia a dia e cientistas dentro de um laboratório. O que consegue conectar o nosso dia a dia com o dia a dia de cientistas em laboratórios, grandes centros de pesquisa, pessoas procurando doenças, fazendo realmente ciência, é uma coisa chamada de método científico. O método científico serve para coletar evidências de um experimento relacionado a uma hipótese. Hipótese, no caso, é uma explicação plausível para a pergunta que eles estão tentando responder. Tudo começa a partir de uma observação. Observar talvez seja um dos passos mais importantes quando a gente fala em método científico. E sempre quando enfrentamos algum tipo de problema na nossa vida, uma das primeiras coisas que a gente faz é observar, tentar entender como é que aquele problema foi aparecer, como é que aquilo ali foi acontecer. Realmente uma observação, é o primeiro momento que você olha para aquilo e pensa. E isso ocorre da mesma forma dentro de um laboratório. Muitas pessoas, infelizmente, acabam relacionando a palavra observar como ficar parado olhando, tipo assim, fazendo nada. Mas não é bem por aí. Por exemplo, utilizamos telescópios para observar planetas que estão muito longe daqui. E sem falar também dos microscópios, como nós iríamos conseguir observar o comportamento de uma célula sem ele. Tudo isso é uma observação. Para ficar mais simples para vocês, eu vou dar um exemplo bem popular que você consegue achar em artigos, em livros. É realmente um exemplo muito popular sobre como o método científico funciona no nosso dia a dia. E no dia a dia que eu digo em coisas bem simples que você não fazia nem ideia de que aquilo ali é método científico. E o exemplo que eu vou utilizar é de uma torradeira. Digamos que durante o café da manhã você decidiu fazer uma torrada, pegou lá seu pão, passou a manteiga e aí colocou o pão na torradeira e aí colocou ela na tomada, apertou o botão para ligar e aí o seu pão continua frio. O primeiro passo é que você vai observar que o pão não está torrando, ou seja, alguma coisa está errada. Seguindo o método científico, a próxima coisa que a gente faz é fazer uma pergunta. E nesse caso, podemos nos perguntar, por que será que a minha torradeira não está torrando o meu pão? E na ciência, quando a gente quer descobrir alguma coisa, a pergunta é muito importante. É o seu ponto de partida depois da observação. Como, o que, quando, quem, quais, por quê? Essas são algumas das palavras que apareceram na frente de grandes descobertas científicas no planeta. Um exemplo muito famoso aconteceu em 1854 em Londres. Naquela época, ninguém sabia muito bem como é que a cólera se espalhava. Um médico chamado John Snow, sim, John Snow não é o cara do Game of Thrones, utilizou o método científico para parar a epidemia de cólera. Ele mapeou todos os surtos de cólera em um mapa de Londres, fez algumas observações, propôs uma hipótese e a testou. As suas observações, então, levaram ele a entender que quase todos os surtos de cólera aconteciam perto de uma bomba de água. Além disso, ele observou que a cólera afetava o trato digestivo, fazendo as pessoas morrerem de diarreia. Então, com todas essas observações e com seus resultados, ele concluiu que a cólera provavelmente estava sendo espalhada pela água através dessa bomba. E o que ele fez, então, foi bloqueá-la. E é claro que o resultado vocês já devem saber, a epidemia de cólera terminou. Perceberam que a partir de uma boa observação, milhões de vidas foram salvas? Vocês devem ter percebido que eu falei sobre hipótese, que no caso é o nosso próximo passo. A hipótese nada mais é que a resposta em potencial para a pergunta que a gente está tentando responder. E essa hipótese precisa ser testada. Para os cientistas, a maioria das hipóteses são construídas a partir de algum conhecimento prévio. Porém, isso pode acabar se tornando um obstáculo, já que eles podem não pensar em
algo novo. Agora, qual seria a nossa hipótese para uma torradeira que não está torrando? Será que ela não está torrando por algum defeito dentro dela? Mas vamos ser mais otimistas, em vez de pensar que ela está quebrada, né, por dentro, essa desgraça toda. Por que será que a tomada não está, por exemplo, quebrada? E a única maneira da gente saber se essa hipótese é verdadeira ou não é testá-la. E o experimento que a gente pode fazer com a nossa torradeira é simplesmente conectá-la em outra tomada. Mas e dentro de um laboratório? Existem experimentos que são considerados simples, como, por exemplo, apenas medir a quantidade de algo, ou também eles podem ser muito complicados, como testar uma nova droga em seres humanos. Nesse caso, então, a gente precisaria de um experimento controlado, cheio de coleta de dados. Quanto mais dados, melhor. E é claro que a gente precisa transformar nossas ideias em números, para sermos bem precisos. Depois da coleta de dados, precisamos interpretar tudo e pensar em possíveis conclusões. Feito isso, dando tudo certo, a gente compartilharia todos esses resultados, informações e nossas conclusões com outros cientistas através de um artigo. Agora voltando para o nosso dia a dia com o problema da torradeira. Ao mudar de tomada, nós temos dois resultados possíveis para a nossa hipótese. Se ela torrar o pão, a nossa hipótese está certa. Agora, se ela não torrar o pão, a nossa hipótese não é verdadeira. Ela estava errada. Isso também acontece com cientistas. Os resultados podem então contrariar a hipótese ou suportá-la. É importante dizer para vocês que os resultados que dão suporte para uma hipótese não podem ser conclusivos, mas eles indicam que provavelmente a hipótese seja verdadeira. Quando uma hipótese é suportada, normalmente nós fazemos mais testes para confirmá-la e inclusive para sermos mais específicos. Ou seja, investigaríamos a tomada quebrada. Agora, quando uma hipótese não é verdade, nós precisamos de uma nova hipótese. No caso, investigar se existe algum problema dentro da torradeira. A sua nova hipótese é essa. Agora que você já sabe um pouco sobre o método científico e como ele é aplicado em coisas banais do nosso dia a dia, eu pergunto, por que será que é importante utilizarmos o método científico em nossas vidas? A resposta para mim e para muitos cientistas é pensamento crítico. Talvez ele seja uma das habilidades mais importantes que um ser humano deve ter. Ele nos ajuda a analisar problemas e situações difíceis que nem sempre possuem respostas fáceis. E se a gente for pensar além, viver é estar em um experimento diário. Nós acabamos ao mesmo tempo sendo cientistas e cobaias. Comemoramos acertos, aprendemos com os erros. É assim que evoluímos, que provamos a nós mesmos hipóteses de que somos capazes de fazer algo melhor. Quando a gente escolhe ser cientista, uma das primeiras coisas que a gente aprende é não se frustrar com experimentos que dão errado. Somos ensinados a tentar de novo e a sermos mais críticos da próxima vez. Vocês sabem qual é a melhor coisa de verdade em aplicar o método científico em nossas vidas? É saber que a gente pode começar um experimento novo todos os dias, assim que a gente acorda. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse 100º vídeo aqui do canal. Eu realmente preparei ele com bastante carinho, ao mesmo tempo que eu queria que vocês, aprendessem um pouco sobre método científico, e eu gostaria também de mostrar esse outro lado, de aplicar ele em nossas vidas. E se você gostou, é claro, por favor, não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E se você quiser me ajudar de verdade, for um inscrito maravilha, você vai pegar esse vídeo e vai compartilhar ele em suas redes sociais, mostrando para seus amigos, para que mais pessoas conheçam o meu canal. E assim você também vai estar me ajudando a fazer divulgação científica. E eu vou ficando por aqui, espero que venham ainda mais 100, 200, 300, 500 vídeos aqui pro canal. Até a semana que vem. Valeu, tchau!